Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a inauguração da sede da primeira subseção da Ordem em Colatina, no Espírito Santo. O espaço moderno conta com recepção, salas de apoio e reunião, auditório e toda a estrutura adequada e acessível à advocacia da região. Nesse grande plano de interiorização da advocacia brasileira, eu percorri o Brasil várias vezes. É a terceira vez nessa questão, em menos de 3 anos, que eu volto ao Espírito Santo, mas não observei, ainda que proporcionalmente, nenhuma outra seccional da Ordem que tenha avançado tanto nesse plano de priorização. 6 subseções, fazendo conta do nosso dinheiro, e esse dinheiro que tem que voltar para a advocacia, porque esse dinheiro é da advocacia, portanto ele tem que voltar em forma de benefício e com muita responsabilidade. Hoje é um dia histórico para a advocacia, especialmente para os advogados e advogadas da cidade. É com grande honra e emoção que estamos reunidos para inaugurar a primeira sede própria da subseção da OAB de Colatina. Este é um sonho realizado que há muito tempo vinha sendo almejado por todos que militam pela justiça nessa região. Este momento é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio incondicional da OAB seccional e da OAB federal. Instituições que acreditaram na importância de fortalecer a advocacia no interior do nosso estado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à OAB Seccional Espírito Santo, na pessoa de seu presidente, pela confiança depositada em nossa subseção e pelo suporte contínuo em cada etapa desse projeto. Acreditamos que com essa nova sede poderemos prestar um serviço ainda mais qualificado, acolhendo nossos colegas advogados e advogadas e garantindo a defesa das prerrogativas e promovendo o desenvolvimento da advocacia local. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, também esteve em João Pessoa para participar da inauguração do auditório e da primeira fase das obras da nova sede da seccional paraibana. Acompanhe. Estamos aqui tendo o prazer de inaugurar a primeira fase da nova sede da OAB da Paraíba, que reúne todos os serviços da Ordem e que garante o espaço adequado para a advocacia do nosso estado. Esta obra só se realizou graças à consideração e à sensibilidade do Conselho Federal, o presidente Beto Simonetti, a quem agradeço, toda a diretoria, pelo apoio, pela concessão de recursos e pela própria concepção de uma obra voltada aos novos tempos, como é a obra da advocacia paraibana, presidente. É isso, presidente Arson. Hoje, com muita alegria, trago o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para, junto com a advocacia paraibana, comemorar esse grande consórcio positivo feito entre a seccional da OAB da Paraíba e o Conselho Federal para definitivamente entregar a primeira fase dessa obra que tão somente é o reflexo da importância que a advocacia da Paraíba tem. Portanto, hoje é dia de regozijo, é dia de festa e dia de reconhecimento da advocacia. A OAB Nacional lançou uma cartilha em defesa da cidadania. A intenção é garantir que todos os cidadãos possam exercer seus direitos independentemente das barreiras impostas por setores que lideram o número de reclamações no país. Esse documento também apresenta 20 mandamentos devidamente legais que norteiam o amplo acesso da sociedade à justiça. Nós estamos num momento em que o sistema de justiça brasileiro está com uma meta chamada desjudicialização dos problemas de consumo. São várias as soluções que vêm sendo adotadas. A pior delas tem sido a falácia da litigância predatória, em que se diz que um conjunto grande de ações ajuizadas por um mesmo advogado contra o mesmo réu, nas chamadas relações de massa ou relações de consumo, elas seriam prejudiciais ao sistema de saúde e poderiam ser extintas de uma vez só pelo mesmo magistrado. Nesses problemas que têm sido cada vez mais comuns, brasileiros têm tido seu direito simplesmente sepultado, sem a leitura por um magistrado, que é um direito constitucional de cada um. Por isso a OAB lança uma cartilha com 20 mandamentos, que nada mais são do que as regras votadas pelo Congresso Nacional,
para o nosso Código de Processo Civil e o nosso Código de Defesa do Consumidor. E nesse passo a passo, tanto o cidadão quanto o advogado vai ter a garantia de que o seu pleito, seja ele massificado ou um pleito individual, não vai ser arquivado prematuramente por um juiz. É inaceitável que no estágio em que nós estamos de democracia, venham portarias de tribunais que não foram votadas em Congresso, não passaram pelo Parlamento brasileiro, criar inovações legislativas que atentem contra a garantia do cidadão e contra as prerrogativas dos advogados. É por isso que a cartilha realça que no dia a dia do trabalho do advogado, na lide, no balcão do fórum, seja na Justiça Comum, no Juizado Especial, civil ou federal, o que vale é o CPC e não normas que saem de algumas portarias ou resoluções de tribunais que não foram votadas no Congresso Nacional. O Brasil é um país que busca o crescimento, mas infelizmente ele ainda convive com muita injustiça social. É o maior juro do mundo no serviço bancário. É um dos maiores problemas tidos hoje a exclusão de quem paga plano de saúde e não tem atendimento na hora que chega na porta do hospital. Eu acho que quem é predador do brasileiro não é o advogado que procura a justiça para garantir os direitos desse povo, e sim essas empresas que cobram valores de primeiro mundo para prestar um serviço de terceiro mundo. E por isso que abarrotam os tribunais com ações respondendo pelos seus desserviços. Então, quem é predador do brasileiro, com certeza não é a advocacia brasileira, e sim empresas que optam por prestar serviços de má qualidade. Enquanto houver desrespeito à lei e serviço de má qualidade, vai ter uma grande quantidade de ações na Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para tratar sobre o pedido de habilitação como amicus curiae na ação movida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que busca garantir a continuidade da pavimentação da BR-319, única estrada que conecta Manaus ao restante do país. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Para o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, abre aspas, defender a pavimentação da BR-319 é lutar pela dignidade e pelo direito de milhares de cidadãos amazonenses à mobilidade e ao desenvolvimento. Esta obra não é apenas uma questão de infraestrutura, mas um compromisso com a justiça social e a integração de uma região historicamente isolada do país. Fecha aspas. É uma estrada de fundamental importância para os povos do norte do país, especialmente para os estados de Roraima, Amazonas e Rondônia, porque é a única estrada que liga, os estados do Amazonas e Roraima ao restante do Brasil. É uma rodovia que foi inaugurada na década de 70 e que, com o passar do tempo, precisou de obras de revitalização. E aí há alguns entraves ambientais, inclusive há uma decisão judicial no âmbito da Justiça Federal no estado do Amazonas, suspendendo o licenciamento que foi feito para o trecho do meio da rodovia, e o DENIT, a Autarquia Federal, ingressou com agravo perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A OAB, Casa das Boas Causas da sociedade brasileira, especialmente dos povos do Norte, ingressou com amicus curiae para ajudar, levar subsídios ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região na defesa dos licenciamentos e da continuidade desse processo de revitalização da rodovia. Então, estamos na expectativa da admissão da ordem nesse agravo do DENIT e, dessa forma, podermos tecnicamente contribuir para uma construção democrática da decisão judicial. Nós temos um direito fundamental de ir e vir dos povos do Norte, especialmente por conta desse agravamento da crise ambiental e das secas nos rios amazônicos que nós estamos enfrentando nesse período. Nós perdemos, com a seca dos rios, o acesso fluvial a diversas comunidades, a dificuldade de acesso fluvial à cidade de Manaus e, consequentemente, à capital também, Boa Vista, E aí, nesse sentido, a via rodoviária seria uma expressão desse direito de ir e vir dos povos do Norte, e a rodovia seria fundamental para isso.
A partir de agora, o Clube de Serviços aos Advogados passa a se chamar Convênios Nacionais. O endereço para acesso é o novo site da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, que pode ser acessado também por meio do site da OAB. Confira. Você sabia que pode acessar o portal da CONCAD pelo site da Ordem dos Advogados do Brasil? Na página da OAB Nacional, basta clicar no ícone CONCAD, que fica no canto superior da tela, para se conectar ao novo site. Você vai encontrar notícias, informações, tudo sobre o que é e o que faz a CONCAD, Coordenação Nacional das Caixas de Assistências dos Advogados. É fácil e super rápido, né? Você vai encontrar os convênios nacionais, sendo possível acessar e usufruir de todas as parcerias disponíveis à advocacia do país. É possível acessar ainda os convênios estaduais realizados pelas caixas de assistências dos advogados dos 26 estados e do Distrito Federal. Escolha o estado de seu interesse e será transferido ao site, encontrando inúmeros convênios e informações. Não perca tempo e fique por dentro de todas as novidades. Conecte-se, pesquise e aproveite! Ainda neste primeiro bloco, a gente vai relembrar a homenagem concedida ao membro honorário vitalício e medalha Rui Barbosa, Bernardo Cabral. Advogado militante, Cabral lutou para assegurar as prerrogativas da advocacia e também os direitos fundamentais da cidadania brasileira em mais de 70 anos de trajetória profissional. O justo reconhecimento a Bernardo Cabral, que é o verdadeiro pai fundador da Constituição brasileira. Um manauara multifacetado, um jurista político, um exímio orador, responsável pela síntese do que há de melhor em nosso país, pela união do Brasil em torno da Constituição da República. Um presidente eterno da Ordem dos Advogados do Brasil, que grava na história de nosso país o melhor da tradição da advocacia brasileira. Um advogado que valoriza a profissão e que defende a cidadania. Bernardo Cabral é uma pessoa, é um ser humano, sinônimo de um processo de luta, de esperança e de fé para a democracia brasileira. Uma homenagem justa, merecida e inadiável à ilustre figura que emerge e ficará permanentemente na história, José Bernardo Cabral. Então esse quadro tão destacado chega à presidência do Conselho Federal da Ordem no momento de transição do arbítrio para a democracia. Mas não é o suficiente. A Ordem empresta esse quadro para ser senador pelo Amazonas. Também não é suficiente. Né? Ele é escolhido pela Assembleia Nacional Constituinte, o momento mais rico e democrático da história brasileira, que é a Constituição que foi feita com o debate de todas as forças, das liberdades, um debate feito após a dura noite da ditadura. Ele tem a autoridade de ser o maestro desse grande conceito, esse conceito que até hoje, né, com todas as nossas dificuldades, é o que rege a nossa sociedade. Bernardo Cabral foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi cassado, foi relator geral da Constituinte, foi ministro de Estado. Mas Bernardo Cabral sempre afirmou que o seu maior cargo, que a função pública de maior relevância que teve, foi a de presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso demonstra exatamente a figura do advogado, a figura do jurista, do professor, do político, do homem exemplar, admirável sob todos os aspectos. O Brasil só tem a condição democrática fundamentalmente pela capacidade de articulação de Ulisses Guimarães e Bernardo Cabral. Bernardo é um homem cordial, é um homem que dignifica a Ordem dos Advogados do Brasil. Como ser humano, eu aprendi a lição de que a juventude passa muito depressa e a velhice chega antes do tempo. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. É bem rapidinho, não saia daí.
a Ordem realizou o 8º Colégio de Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da abertura e também ressaltou que as caixas de assistência são como braços solidários da Ordem dos Advogados do Brasil. Reconhecendo a Caixa como o braço solidário da Ordem, eu digo que é uma satisfação estar sempre rodeado por todos os senhores e senhoras que são líderes combativos e que trabalham em prol da promoção das nossas prerrogativas, da proteção e também do amparo à nossa classe em todo o território nacional. As caixas de assistências, elas compõem o alicerce para a Ordem dos Advogados do Brasil. É a linha de frente da nossa cruzada em defesa das prerrogativas. E reunimos aqui, portanto, verdadeiros vocacionados pela advocacia. Por meio das suas caixas de assistências, a Ordem dos Advogados do Brasil comunica o seu compromisso com as pessoas e com a vida humana. Neste último ano de gestão, já nos encaminhamos para o finalzinho das nossas gestões, já alcançando outubro, nós podemos olhar para trás e contemplar os bons resultados da nossa união e o alinhamento em prol da advocacia em cada canto do país. E os senhores e as senhoras são responsáveis por isso. Somos mais de 1.400.000 advogados e advogadas brasileiras. E por isso nós temos mais de 1.400.000 motivos para seguir com novos projetos e realizações. Temos o lançamento do site da CONCAD, a ampliação de novos convênios, inclusive hoje assinaremos aqui um novo convênio com a Azul Linhas Aéreas, que se somará ao convênio que nós já temos, com outra companhia aérea, como forma de oportunizar descontos para todos os advogados e advogadas brasileiras. Por meio de uma gestão financeira eficiente das anuidades, com investimentos estratégicos de acordo com a necessidade de cada seccional e subseção, avançaremos também no trabalho dos advogados caixistas. A mensagem que fica deste momento é a de que devemos fortalecer a advocacia brasileira por meio do compromisso de todos e todas presentes, e o nosso compromisso é manter-nos permanentemente vinculados aos nossos inscritos. Cabe à Ordem difundir e tornar palpável nossas conquistas para que a classe conheça o caminho da Caixa de Assistência através de suas seccionais mais próximas. Sem dúvida, a gente olha hoje muito mais para questões vinculadas à saúde mental. A gente olha com muito mais carinho e propriedade para a prática esportiva e entende essa prática esportiva como algo que traz não só a saúde do advogado, mas momentos de reunião familiar, mais capacidade de trabalho efetivo, enfim, uma série de circunstâncias que dialogam absolutamente com a nossa missão assistencial, com a ideia de que a assistência serve para trazer o advogado, a advogada e seus familiares para o centro da questão. Também o entendimento de que isso precisa perpassar por todas as atividades da Caixa, e aí a gente precisa ser mais efetivo no que diz respeito a convênios, porque nós temos que pensar os convênios e as iniciativas de forma mais orgânica e racional, e por isso a entrega de hoje, como tantas outras que nós fizemos nesse caminho, é bastante relevante. A obra Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica, de autoria do membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi escolhido como um dos livros de direito constitucionais essenciais para juristas e estudantes de direito pela plataforma Fórum. Lançada em 2015, a publicação fala sobre os aspectos históricos, conceituais, jurisprudenciais e principiológicos da segurança jurídica. O livro aborda sobre dois temas que são fundamentais e estão muito imbrincados: garantias constitucionais e segurança jurídica. As garantias constitucionais são aquelas essenciais para que as pessoas possam exercer os seus direitos. E a segurança jurídica é uma garantia fundamental, com a qual as pessoas podem saber e prever. Saber quais as regras que serão aplicadas e prever no sentido de entender como que os tribunais
julgarão a sua matéria caso ele se comporte de acordo com as regras em vigor. É que as pessoas não podem ficar à mercê da surpresa. A segurança jurídica é fundamental para que tenhamos uma pacificação, a estabilidade das relações sociais. O livro, portanto, eu considero militante desses dois temas que são básicos e fiquei muito orgulhoso, surpreendido, surpreso, mas muito feliz pela escolha feita pela Editora Fórum. Atenção, advocacia de todo o país. O aplicativo Carteira Digital da OAB, que permite o acesso digital ao documento oficial da Ordem, passou por inovações significativas de segurança, melhorias de layout e outras funcionalidades. Detalhes que a gente confere agora na entrevista. O que os advogados estão acostumados e há muito tempo utilizam é aquela carteira tradicional, física, da Ordem dos Advogados. É o que os credencia como advogados. Mais recentemente, nós criamos o modelo da carteira digital. O que é a carteira digital? Ela é muito semelhante à carteira física, só que você pode carregá-la no seu celular, você não precisa carregar o modelo físico. Isso poupa muito trabalho, etc. Isso já está funcionando faz tempo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós, de 1,5 milhão de advogados, mais ou menos, nós temos cerca de 450 mil que já possuem essa carteira. Então, estamos já aí com 1/3 do total da advocacia brasileira já utilizando a carteira digital. E, recentemente, fizemos algumas modificações para torná-la ainda melhor. A principal dessas modificações é o fato de que hoje, tendo a carteira digital, você pode acionar diretamente o CNA. O que é o CNA? É o Cadastro Nacional da Advocacia. Você pode saber quais são os dados teus, advogado, advogada, que estão sob a tutela do Conselho Federal da OAB no Cadastro Nacional de Advocacia. Com isso, você tem a informação sobre os teus dados e o Conselho Federal abre, até em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados, abre completamente para você essa possibilidade. A carteira pode ser acionada por biossegurança, o que facilita muito o acesso, e você pode também utilizar, que é novidade, o código de barras, que tem na digital agora também. Então, por exemplo, quando você vai entrar num tribunal, principalmente em Brasília, os tribunais superiores, vários tribunais de justiça do país, você ou faz o teu cadastro, ou você passa o código de barra, e esse código de barra já permite tua entrada, tua identificação e tua entrada imediata nesses recintos. Então, eu acho que é uma grande vantagem e com uma situação muito importante a gente falar aqui, que é a questão do custo zero. É um direito do advogado, não paga nada por isso. No quadro Advocacia em Pauta desta semana, você vai acompanhar a entrevista do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, ao portal Migalhas no YouTube. O tema desta vez foi o selo OAB Recomenda e o ensino jurídico. Acompanhe. Entregamos desta gestão para 198 instituições de ensino superior. Isso considera fatores e critérios estabelecidos pela Ordem, como a aprovação no exame de ordem, como a nota no Enem, e, infelizmente, essa é a realidade da precariedade do ensino jurídico no Brasil. Nessa edição, nós conseguimos premiar menos de 10% dos cursos de direito em curso no Brasil. Portanto, há de ser repensado o novo formato para os cursos de direito no Brasil, para que nós possamos qualificar não só esses profissionais, mas entregar também um bom serviço à sociedade. Presidente, o senhor acredita que esse baixo índice foi devido ao quê? A falta de comprometimento de inúmeras universidades no Brasil para com os seus alunos, para aqueles que entregam os seus sonhos a essas instituições de ensino superior. Temos hoje no Brasil mais de 900 mil vagas de direito disponível. E isso certamente comunica e reflete com a má qualidade de ensino. A ESA Nacional promoveu em uma live mais um debate voltado à arbitragem para a advocacia. E o convidado desta vez foi o doutor em Direito, Olavo Augusto Viana Alves Ferreira.
primeiro vamos situar a arbitragem, porque todo mundo confunde a arbitragem com mediação. É muito comum todo mundo me falar: Olavo, qual é a diferença entre arbitragem e mediação? Então, primeiro vamos fazer uma introdução, tratar do sistema de justiça multiportas. Desde a resolução 125/2010, que o sistema multiportas ou a justiça multiportas foi adotada pelo Brasil. Ou seja, são várias portas de acesso à justiça. Você faz a opção pelaquela porta mais adequada para a solução do seu litígio. Então nós temos na classificação doutrinária métodos autocompositivos ou métodos heterocompositivos. Os autocompositivos, no ter as partes diretamente ou com a participação de um terceiro, determinam a solução de um litígio. E aí nós temos a negociação, a conciliação, a mediação e o dispute boards. É mais prático a gente conhecer a negociação, a conciliação. A mediação é relativamente recente e pouco usada no Brasil. Na mediação, um terceiro neutro e imparcial ajuda as partes a se aproximarem, muitas vezes sem nem entrar no mérito daquela questão e que é recomendável. Ele só traz uma aproximação entre as partes. Já o Dispute Board está previsto hoje no direito positivo na Lei de Licitações, que é o Comitê de Resolução de Disputas, que não tem uma decisão final. As partes escolhem um comitê, geralmente obra pública, grandes casos de infraestrutura, e optam por um comitê, geralmente de engenheiros, e esse comitê dá a solução. Logicamente que a adesão a essa solução é voluntária. Ou seja, se as partes não quiserem, uma das partes não quiser, vai para a justiça ou para a arbitragem. Então esses são os métodos autocompositivos. Já a arbitragem é método heterocompositivo, ao lado do judiciário, em que um terceiro impõe a decisão final àquele caso concreto para compor a lide, para solucionar a lide. E esse terceiro, no caso da jurisdição estatal, é o Estado juiz, na arbitragem é o árbitro, que tem jurisdição privada. Então a arbitragem difere da mediação na medida que a decisão é imposta, enquanto que na mediação a decisão é produto ou fruto de um acordo entre as duas partes. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!